pessoal, olá terceiro ano, vamos começar as nossas atividades de hoje, tá bom? Bem, a nossa aula agora será de português, tá? E que teremos os nossos dois momentos de atividades. Bem, temos o nosso primeiro momento, que é a aula escola, que é videoconferência, tá certo? E a nossa aula casa. Bem, na nossa aula escola, teremos o nosso conteúdo sobre versos e rimas, que está lá na página 26 e 27. Só que a nossa aula de casa, ela será sobre Dia Nacional do Índio, que vamos falar um pouquinho sobre a comemoração do Dia do Índio, tá certo? Que é uma comemoração nacional que ela é comemorada apenas no nosso país, tá bom? Bem, então vamos começar com a explicação bem rápida sobre os nossos conteúdos da videoconferência. Bem, o nosso texto, tá certo, que está aí na página 26, ele é um poema, tá certo? E esse nosso textinho, ele começa a falar, né, sobre o que a gente identifica a partir do título. O que é que achamos que a nossa história, ela conta a partir do título que tem nela. E o título da nossa história, desse textinho, é Minha Cama. Então vamos parar um pouquinho para pensar, a partir desse título, o que é que essa história, esse poema, esse texto pode contar, tá certo? A gente sempre pensa um pouquinho. Depois disso, vamos fazer a nossa leitura, né? Então, vamos ler esse textinho em conjunto, tá certo? Minha Cama é o título do nosso texto. Um hipopótamo na banheira molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. E o hipopótamo nem ligo, estou lavando o umbigo. E lava e nunca sossega, esfrega, esfrega, esfrega. A orelha, o peito, o nariz, as costas da mão e diz: agora vou dormir na lama, pois é lá a minha cama. Esse texto é de Carparelli, Tigres no Quintal, São Paulo, Global 2014, tá bom? Bem, então o nosso texto, né, ele é um poema. Por que ele é um poema, pessoal? Porque esse texto, ele rima, tá certo? Ele tem as suas rimas a partir das últimas palavras que são escritas em cada linha, em cada estrofe. Então essas linhas, elas são chamadas de estrofes. Então, no final delas, como aí no exemplo da primeira, banheira, e na segunda, que é a última palavra, inteira, elas terminam com um som bem parecido das suas palavras. Banheira e inteira. Podemos identificar esse mesmo som a partir do finalzinho da nossa palavra, que ele é bem parecido, ele tem o mesmo som. Então, os nossos textos que são poemas, né, eles são desta forma. Quando a gente lê, existe uma rima, que é uma linha bem parecida com a próxima linha, o seu final, o final da palavra, tá certo? E isso vocês podem prestar atenção, perceber na leitura de vocês. Então, sempre é importante a leitura feita por vocês. Então, essa nossa atividade, vocês vão conhecer o nosso texto, vocês vão identificar coisas que estão nesse texto e responder as nossas questõezinhas, tá certo? Que é aquela parte de conhecer, de saber o que é que o nosso texto está falando, de identificar coisas, personagens que está no nosso texto. Bem, e vocês também vão fazer essa atividade do Aprendendo um Pouco Mais, que é relembrando outros assuntos, outros conteúdos. Então, essa atividade, ela será feita na nossa aula Escola Videoconferência, tá certo? Então, façam essa atividade e vocês me retornam. A nossa aula casa será bem parecida com a nossa aula da escola, só que o conteúdo é falando sobre os índios. Como a gente já conversou e já estudou lá na nossa matéria de história, quando o Brasil foi descoberto, quando encontraram o nosso país, que foi que eles acharam por acaso, né? Não era o intuito, não era o planejado daquela viagem, eles conhecerem, eles descobrirem o Brasil. Eles estavam querendo ir para um outro local. Só que quando eles encontraram as terras brasileiras, que ainda não se sabia que terras eram aquelas, existiam os seus nativos,
que eram os indígenas que estavam ali. E quando começaram a ver aquelas embarcações chegando, eles foram até ali, né, perto do mar, para ver quem eram essas pessoas, o que era que estava acontecendo. Então, quando os portugueses chegaram aqui às nossas terras, já existiam pessoas aqui, já tinham os seus nativos. Então, aquelas pessoas, elas contribuíram muito, né, quando os portugueses chegaram, porque eles mostraram os recursos naturais que tinham na nossa terra e também falaram, né, para que era que aquilo era usado. Então, a nossa atividade hoje é também um texto, um poema, que fala um pouquinho sobre esse descobrimento que Portugal fez, que tivemos, né, esse primeiro contato dos portugueses com os nativos. E nesse texto ele também fala sobre esse descobrimento, que foi no dia 22 de abril, que também é comemorado nesse mês, que também fala da importância da contribuição dos indígenas com os portugueses, tá? Esse textinho aqui, vocês vão fazer essa leitura, vocês podem perceber que é como no nosso estudo da aula da escola, que existe, né, uma rima nesse nosso texto. E a partir desse texto, vamos falar um pouco, né, sobre a importância dos indígenas, dos nativos brasileiros, para a nossa história. Então, a comemoração do Dia Nacional do Índio é para lembrar a importância e as contribuições dos povos indígenas para a nossa história, tá certo? Porque eles são os nossos nativos. Existe muita contribuição dos indígenas em brinquedos, na culinária, em objetos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, a importância de conhecer a contribuição dos nossos nativos, de saber a importância de continuar cuidando dessa cultura, né? Porque eles são muito importantes para o nosso país. Eles tiveram muitas contribuições, tá certo? E eles ensinaram muito aos portugueses, que acabaram levando esse conhecimento e esses recursos que estavam no nosso país para o país deles, tá certo? Como já vimos na aula de história, que também tem muito a ver com a nossa aula de português hoje, tá certo? Que é a partir desse textinho, que é um poema, que vamos identificar e conhecer um pouco mais sobre a história dos nossos nativos. Tá certo? Espero que vocês aproveitem essa nossa aula. É uma aula sobre a contribuição dos povos indígenas e é muito importante que vocês façam a atividade, tá certo, pessoal? Um beijo para vocês e até a nossa próxima atividade. Tchau, pessoal!